Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo certinho? E aí, todo mundo bem, né? Todo mundo tranquilão em casa, com saúde, se Deus quiser, né, pessoal? Então vamos embora, galera. Ó, vamos aqui para mais uma semaninha de revisão da gente, tá certo? Nossa semana de número 4, tá bom? O que é que eu separei hoje pra gente revisar, né, e dar aquela reforçada no conteúdo? Separei algumas questõezinhas de termoquímica, tá, galera? Pra gente resolver, tá bom? Lembrando que termoquímica é assunto certo na prova do Enem. Seja uma questão de termoquímica misturada com estequiometria, seja uma questão de lei de Hess, seja uma questão que pede para você calcular o ΔH, tá certo? Alguma dessas questões aí, com certeza, vai cair na prova do Enem. Geralmente, né, nos últimos anos, vem caindo sempre duas questões, tá, galera? Então, acho que é um assuntozinho, né, que cartinha marcada lá na prova, tá bom? Naquele mesmo esqueminha, então, das outras semanas de revisão, tá, galera? Separei aqui algumas questões para a gente fazer, eu fazer junto com vocês, para vocês relembrando os conteúdos, né, as ideias. Vai ter uma fichinha de apoio, né, com mais algumas questões, certo? Poucas, não são muitas não, mais umas 10 ou 12. E vou sugerir também para vocês aquelas questões lá da nossa apostila de revisão. Tá, galera? Tem lá algumas questões bem bacanas sobre termoquímica e aquelas lá valem muito, mas muito mesmo a pena fazer, beleza? Então vamos lá, vamos embora aqui comigo resolver algumas questões, certo? Bem, a primeira que eu separei foi essa daqui, ó, que diz assim: numa fritadeira a ar com potência de 1.400 watts, um pedaço de carne ficou pronto para ser consumido após 18 minutos de funcionamento do equipamento. Né? Então ele pegou aí um airfry, né? Vamos falar assim, e foi cozinhar um pedacinho de carne, né? Com essa potência da airfry de 1.400 watts, demorou 18 minutos para, né, cozinhar a carne. Um cozimento semelhante foi realizado em menor tempo em um fogão a gás. Tá? Nesse caso, foram consumidos 16 gramas de gás propano, cuja reação de combustão é dada abaixo. Então, em vez de cozinhar na airfry, né, pegou-se essa carne e cozinhou-se no fogão normal, né, de gás propano, de GLP, e aí gastou-se 16 gramas desse gás, tá certo? Comparando os dois processos de cozimento, o consumo de energia foi maior empregando-se o quê? Ele quer saber o seguinte: onde foi que foi gasto uma maior quantidade de energia nesse cozimento? Foi na fritadeira ou foi no fogão? Para isso, galera, a gente vai fazer o quê? Vai calcular a energia liberada, tá certo? A energia envolvida em cada um desses dois processos, tá certo? No uso da fritadeira e no uso do fogão, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte, vou calcular primeiro aqui para fritadeira, certo? Para fry. Fritadeira. O que a gente tem? Bom, nessa parte da fritadeira a gente vai usar um conceitozinho mais de física agora, né, galera? Eu sei que a potência, né, da fritadeira é de 1.400 watts e o tempo em que ela ficou ligada foi de 18 minutos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 18 minutos, certo? 18 minutos corresponde a 18 vezes 60 segundos. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque eu sei que a potência é o que é? É o que? É a energia gasta no intervalo de tempo, certo? Ou seja, a energia vai ser exatamente a potência vezes o tempo em que esse aparelho ficou ligado. Só que como a potência está em watt, né? Watt é a mesma coisa de joule por segundo. Então a gente tem que pegar esse tempo em segundos, certo? Então, quando eu descobrir aqui, ó, a energia vai ser dada exatamente pela multiplicação de 1.400, que é a potência, vezes o tempo, que é 18 vezes 60. Se eu fizer essa conta daqui, rapidinho, tá, galera? 1.400 vezes 18 vezes 60 vai me dar 1.512.000 joule. Ou seja, se eu botar aqui em kilojoule, vai ficar 1.512 quilojoules de energia, certo? Então a fritadeira, tá bom? Ela consumiu, né, 1.512 quilojoules de energia. Vamos agora para o fogão, certo? Vamos agora para o fogão, beleza?
No caso do fogão, a gente tem aqui, galera, ó, eu tenho aqui a reação de combustão do propano, beleza? A gente sabe que o ΔH, deixa eu botar aqui, ó, o ΔH de combustão do propano, que é o C3H8, é de quanto? É de menos, né, porque foi liberado, 2046 kJ por mol de propano. A massa de propano que foi queimada, galera, foi dada também no texto, foi de 16 gramas, certo? E aí a gente sabe fazer, tá, essa continha daí. Lembrando que a massa molar do propano é de quanto? Deixa eu ver se no texto foi dado. Foi dado de cada um, né? Vai ser 3 vezes 12 mais 8 vezes 1, que dá um total de quanto? 36 mais 8 dá 44 gramas por mol. Então, com esses dados daqui, galera, eu consigo descobrir qual foi a energia liberada na queima de 16 gramas de propano. Isso aí é que é a parte de termoquímica, né, galera? Como é que a gente faz isso? Bom, de acordo com a equação lá em cima, eu sei que 1 mol de propano, quando é queimado, certo? Libera uma quantidade de 2046 kJ. Só que 1 mol de propano, galera, corresponde a uma certa massa. Que massa é essa? 44 gramas de propano. Então, 44 gramas de propano libera 2046 kJ de energia. Se foram queimados 16 gramas de propano, qual é a energia liberada? Que vai ser assim, ó, 44 vezes é igual a 16 vezes 2046. Ou seja, quanto é que é o E? 16 vezes 2046 dividido por 44. Então, essa energia aqui vai dar um valor, deixa eu fazer para vocês, ó, 16 vezes 2046 dividido por 44. 744 kJ. Beleza? Então, ó, achei a energia aqui liberada pelo propano e achei a energia daqui liberada pela fritadeira. Então, qual foi a energia? Quem foi que liberou mais energia, né? Ou quem foi que envolveu ou consumiu mais energia? Se você olhar direitinho, a fritadeira consumiu, né, 1512 e o fogão 744. Então, quem consumiu mais energia, tá certo? Foi a fritadeira. E se você olhar direitinho, de 1500 para 750, mais ou menos, dá o dobro. Então, a fritadeira consumiu mais energia e a energia foi cerca de 2 vezes maior do que aquela consumida pelo fogão. Então, a resposta letra D de dado, que diz que foi a fritadeira A, né, como a gente já viu, e o consumo dela foi cerca de 2 vezes maior do que o consumo do fogão a gás. Tá certo, galera? Então, tá aí, fritadeirazinhas, essas airfryers aí, né, consomem uma quantidade de energia muito grande. Você deve estar pensando, mas professor, como é que pode? Como é que a fritadeira, vê que interessante, a fritadeira consumiu mais energia e demorou mais tempo para cozinhar? Não era para ser o contrário, não. Se ela consome mais energia, ela vai cozinhar mais rápido, né? Só você tem que lembrar que a fritadeira, ela não consome energia, né? E essa energia é completamente convertida em calor. Você sabe que a fritadeira tem um equipamento, tem uma parte eletrônica, tá certo? Um funcionamento, uma parte dela vai ser dissipada. Então, nem toda essa energia que é consumida pela fritadeira vai ser convertida em calor para poder cozinhar um alimento, tá, galera? Ao passo que no fogão, não. No fogão é uma energia que vai ser diretamente liberada na forma de calor, que é a combustão. Então, eu posso dizer que a eficiência, né, do fogão ela vai ser maior do que a da fritadeira, porque ela vai cozinhar o mesmo alimento, só que em menos tempo e gastando menos energia, vale lembrar, tá certo? Então, se você achou estranho, né, só esse detalhezinho que você não estava, né, percebendo, beleza? Então tá aqui a primeira questãozinha para a gente relembrar aqui um pouquinho dessa estequiometria, né, com ΔH, bem simples, tá, galera?
Misturando aí também com um pouquinho de física, né? Já que a gente vai fazer uma prova do Enem, né? De ciências da natureza, então é possível sim que apareça um conceito de física numa questão dessa, tá certo? Então tá aí, primeira questão da gente. Vamos lá agora para essa segunda questão, galera. Ó, turma, nessa segunda daqui, ela já é um pouquinho mais extensa, tá certo? Eu acho que uma questão dessa não veria cair na prova do Enem do jeito que ela tá aí, né? Com 1, 2, 3 e 4 para você dizer o que é certo e o que é correto. Não é o costume da prova. Porém, coloquei porque cada item desse, na verdade, vai servir como uma questão diferente pra gente e a gente vai revisar mais, tá certo? Então vamos embora fazer isso daqui. Diz assim, ó. Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em aplicações militares, como granadas incendiárias, ou em atividades civis, como solda de trilho de trem. A reação termita mais comum é a aluminiotermia, que utiliza como reagente o alumínio metálico e o óxido de ferro 3. A reação termita aluminotérmica pode ser representada pela equação química não balanceada abaixo. Pá. Dados os valores arredondados das entalpias de formação das espécies, acerca desse projeto são feitas as seguintes alternativas. Então, daí 4 alternativas e a gente vai julgar. Vamos fazer o seguinte, vou fazer de uma por uma, tá certo? Vou fazer primeiro aqui, alternativa 1, certo? O que é que ele diz? Após o correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é 2. Então, vamos lá. Al, sólido, mais Fe2O3, dando o quê? Dando Fe mais Al2O3. Ora, se eu for balancear isso aqui, essa é uma equação simples e a gente vai fazer pelo método das tentativas mesmo, né? Então eu vou começar aqui pelo ferro. Se eu botar um desse lado, aqui tem que ter 2, certo? 3 oxigênios do lado esquerdo, também tem 3 do lado direito, então eu vou colocar 1 aqui. Quando eu boto esse 1 aqui no Al2O3, eu vou fixar o número de alumínios igual a 2. Aí é só botar um 2 aqui. Ou seja, o coeficiente aqui do alumínio, ele é 2 de fato, então essa 1 está correta. 2. Vamos lá. Essa é uma reação de óxido-redução e o agente oxidante é o Fe2O3, galera. Deixa eu copiar aqui, ó, essa equação para a gente falar um pouco mais dela. Certo? Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos calcular o NOx de todo mundo aqui, galera. Vê só. Alumínio, substâncias. Primeiro, para saber se é uma reação de óxido-redução, eu tenho que ver se houve variação no número de NOx. Para saber se houve variação no número de NOx, eu tenho que calcular o NOx de cada um. Então, alumínio, 0. Oxigênio, menos 2. O ferro aqui vai ser mais 3. Ferro, substância simples, 0. Oxigênio, menos 2. Alumínio, mais 3. Se eu olhar direitinho, ó, o alumínio e o ferro é que estão variando o NOx, certo? Ó. Então, ó, vou fazer aqui uma setinha ligando só para organizar nosso raciocínio. Alumínio. Beleza? Vamos lá. O alumínio, galera, está saindo do NOx 0 para o NOx mais 3. Então, o NOx está aumentando, ele está perdendo elétron, ele está sofrendo o quê? Oxidação. E o ferro está de mais 3 para 0. O NOx está reduzindo, por quê? Porque ele está ganhando elétrons, então ele está sofrendo o quê? Redução. Lembra, turma, quem sofre a oxidação é o agente redutor, certo? É o contrário. E quem sofre a redução, perdão, é o agente oxidante. Então, essa sim é uma reação de oxirredução. O alumínio está oxidando, o ferro está reduzindo, o Al é o agente redutor e o Fe2O3 é o agente oxidante. Vamos analisar lá em cima para ver se é isso mesmo que está sendo escrito. É uma reação de oxirredução, filé, e o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Perfeito. Corretíssimo. Tá, galera?
Corretíssimo. Show de bola? Deixa eu só diminuir, abaixar aqui um pouquinho, para poder não ficar tão poluído nossa figura. Pronto. Vamos agora para a terceira, turma. A terceira aqui entra na parte de termoquímica mesmo, tá certo? Deixa eu botar aqui a equação de novo. Ele está perguntando exatamente quem é o ΔH dessa reação. Vamos lá, galera. Eu tenho três formas de calcular ΔH. Eu posso fazer uma lei de Hess, posso fazer aquele produto menos reagente, ou eu posso ver as energias de ligação, certo? Qual desses métodos eu usaria nessa questão? Se você olhar direitinho, lá nos dados da questão, apareceram aqui, ó, as entalpias de formação das minhas espécies. Se é formação, eu vou fazer o seguinte, ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, o ΔH vai ser quem? Vou escrever aqui bem bonitinho para você relembrar. Soma dos ΔH de formação de todos os produtos. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o ΔH de formação do ferro, mais uma vez o ΔH de formação do Al2O3, menos 2 vezes o ΔH de formação do Al, mais uma vez o ΔH de formação do Fe2O3. Se você olhar nos dados da questão, galera, o ΔH de formação do ferro e do alumínio não aparecem. Por quê? Porque se são substâncias simples, esses caras aqui são zero, certo? Como é que fica então o ΔH? Vai ficar ΔH de formação do Al2O3 menos o ΔH de formação do Fe2O3. Ou seja, quem é esse ΔH aqui? Vamos lá. A L2O3 ele deu menos 1676. Então vou botar aqui, ó, menos 1676. Menos o do Fe2O3 foi 826. Menos 826. Ou seja, esse ΔH aqui foi de quanto? Foi de 1676 menos 826, que dá total de menos 850 kJ, tá certo? Vamos ver a alternativa que é que diz lá. Ó, diz que na condição padrão o ΔH da reação é de menos 503. Então tá errado essa minha questão. Aqui deu quanto? Menos 850. Deixa eu só conferir os valores se eu coloquei certo. Coloquei exatamente isso, menos 850. Beleza? Um detalhe, tá, galera? Ele fala aqui, ó, para cada mol de óxido de alumínio produzido. Então, o ΔH dessa reação, de fato, tá para quanto? Tá para 1 mol de óxido de alumínio. Então, realmente vai ser 850, tá certo? Sei de onde ele tirou esse valor aí de 305. Estranho. E para a gente finalizar, ó, o item 4. Só um detalhe, tá, galera, que eu lembrei aqui, ó. Essa reação, ela é exotérmica. Exatamente. A gente já poderia perceber isso aqui em cima, ó. Quando está escrito dessa forma, reagente dando produto mais calor, então isso quer dizer que no produto está sendo liberado calor. Então, se está sendo liberado calor, é uma reação exotérmica. Tá certo? Então, só um detalhezinho. Ó, na condição padrão, para obter 56 gramas de ferro, o calor liberado é 355. Então, vamos lá. A pergunta da questão é o seguinte: se eu quiser obter 56 gramas de ferro, qual vai ser a energia liberada? Bora, a gente sabe fazer isso. Primeiro de tudo, vou escrever de novo aqui a equação.
Lembrando que agora eu sei o valor do ΔH. Quanto é que é o ΔH dessa reação? Menos 850 kJ. Então, galera, eu vou olhar aqui para quem? Para o ferro e para energia. E vou dizer o seguinte: quando eu quero produzir 2 mol de ferro, são liberados 850 kJ de energia, certo? Só que cada mol de ferro pesa uma certa massa que no texto lá da questão foi dado. Ou seja, cada mol de ferro pesa 56 gramas de ferro. Então, toda vez que eu quiser produzir 2 vezes 56, serão liberados 850 kJ de energia. Se eu quero produzir 56 gramas de ferro, qual vai ser a energia liberada? Posso cortar aqui, ó, 56, 56. O que é que eu vou ter? 2 vezes é igual a 850. É igual a 13, cadê? 425, né? 425 quilojoules, tá certo? Então, a 4 também tá errada, porque ele diz que é 355, certo, galera? Então, a resposta correta para essa questão vai ser 1 e 2, né? Resposta letra C de casa. Tá certo, galera? Então, como eu falei, né? Uma questãozinha desse jeito aí que tá, não vai cair, certo? Porém, eu botei por quê? Porque cada alternativa dessa vai ser uma revisão pra gente, né? A gente revisou balanceamento, revisou oxirredução, né? Revisou como é que calcula o ΔH usando energia de formação, a entalpia de formação, e também fez um cálculo estequiométrico envolvendo o ΔH. Beleza, galera? Então tá aí uma questãozinha massa pra gente revisar. E pra gente finalizar, vou fazer aqui essa questão de número 3 com vocês, tá certo? Então, galera, o que é que diz essa questão 3? Diz assim, ó. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Um cilindro contém 2,5 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas abaixo. Ele quer saber o seguinte: qual é a variação de entalpia em quilojoules da reação de combustão de hidrogênio contido no cilindro? Então você tinha um cilindro, beleza? Deixa eu fazer um esqueminha aqui, ó. Você tinha aqui um cilindro, beleza? Tá meio feio, mas nada não. Nesse cilindro aqui, ó, você tem H2 gasoso e a massa de H2 aqui dentro é de quanto? É de 2,5 quilos. Se eu queimar, tá certo? Esse hidrogênio todinho que tem aí dentro, qual vai ser a energia liberada, galera? Bom, para eu descobrir, primeiro eu preciso saber qual é o ΔH de combustão do meu hidrogênio. A reação eu já tenho, ó. Qual é? 2 de H2 mais O2, dando 2H2O, vapor. Bom, se eu quero saber o ΔH, galera, ou eu faço uma lei de Hess, ou eu uso as entalpias de formação, ou no caso dessa questão, eu uso as entalpias de quê? De ligação. Como é que eu sei que eu vou usar as entalpias de ligação, galera? É só você reparar que a própria questão deu as entalpias ou energias de ligação. Então, se ele deu, você vai usar. Acabou-se. Então, bora lá. Para poder usar entalpia de ligação, eu preciso ter noção de quais ligações, na verdade, nem noção, preciso ter certeza de quais ligações vão ser quebradas e quais vão ser formadas. Para isso, eu tenho que saber como é que é a estrutura, a fórmula molecular, certo? A forma estrutural, na verdade, das moléculas. Então, eu vou botar assim, ó. 2. Hidrogênio é assim. H ligado a H. Oxigênio é oxigênio dupla oxigênio, certo? E a água é assim, né? 2 de O ligado a
H cada um. E é só lembrar, galera, do lado dos reagentes, as ligações são quebradas, do lado dos produtos, as ligações são formadas, tá certo? Então eu tenho que identificar todas as ligações quebradas e todas as ligações que foram formadas. Como é que eu identifico a ligação que foi quebrada? É só eu olhar do lado do reagente o que é que de ligação tem no reagente que não tem no produto. Se você olhar direitinho, a ligação HH e a ligação O não estão lá do lado dos produtos, ou seja, elas sumiram, elas desapareceram, ou seja, foram quebradas. Já essas ligações aqui, OH e OH, certo? Elas não aparecem nos reagentes e aparecem nos produtos, ou seja, elas foram o quê? Formadas, tá, galera? Foram formadas, apareceram. Então, depois que eu identifico, ó, quem vai ser o ΔH? Vai ser soma todas as ligações quebradas e formadas. Bora. Então, eu tive duas vezes o ΔH da ligação HH, mais uma vez o ΔH da ligação O, certo? Mais, botar assim, ó, duas vezes por causa do coeficiente, e eu tenho duas ligações OH. Aí agora, galera, a gente, né, no caso você e eu, né, óbvio, vamos dar o sinal, tá, desse ΔH. Toda vez que a ligação é quebrada, o sinal é positivo. Toda vez que a ligação for formada, o sinal é negativo. Aí o que é que eu faço agora? Substituo os valores que tem lá na tabela com os devidos sinais, ó. Vamos lá. ΔH ligação HH, ó. 437. Aí eu boto mais 437. ΔH da ligação O, 494. Aí eu boto mais 494. 2 vezes 2, 4. OH é 463. Aí eu boto menos 463. Como é que fica esse ΔH aqui? 2 vezes isso vai ficar mais 874 mais 494 menos 463 vezes 4 dá 1852. Ou seja, o ΔH aqui de combustão vai ser quanto? Deixa eu ver, 2 vezes mais 494 menos 1852. Tá menos 484 kJ, certo? Então aqui eu achei o que, galera? O ΔH da combustão, do hidrogênio, beleza? Só que agora eu quero saber qual é a massa liberada na queima de 2,5 gramas. Então vamos lá. Lembrando, tá, galera, ó, que esse ΔH aqui é dessa reação, tá bom? Então essa energia liberada é para queima de 2 mols de hidrogênio, tá certo? Então eu vou usar essa informação para terminar de resolver a questão. Se eu queimo 2 mols de H2, são liberados 484 kJ de energia. Só que a massa molar do H2 é de 2 gramas. Então, vou fazer assim, ó, 2 vezes 2 gramas de H2 libera 484 kJ, tá certo? Se eu queimo aqui 2.500 gramas, né? 2.500 gramas de H2, qual a energia liberada é? Beleza? Então, como é que fica? 4 vezes é igual a 484 vezes 2.500. Ou seja, quanto é que vai ser? 484 vezes 2.500 dividido por 4 dá 302.500 kilojoules de energia, tá, galera? Então, você tem aqui essa respostazinha de
302.500 kJ de energia. Se eu voltar aqui, ó, resposta letra C, né? Como foi liberado, o sinal é negativo, tá certo? Como ele pergunta ΔH, né? Então você tem que ter sinal. E foi liberado no valor de quanto? 302.500 kJ. Tá certo, galera? Então, uma questãozinha aí para a gente revisar como calcula ΔH usando entalpia de ligação. Lembrando, tá, galera? Na prova do Enem normal, vou falar assim, entre aspas, né? Porque tem o PPL, tem o de Libras e tal. Nunca caiu esse entalpia de ligação. Só que nos outros Enems, né? No PPL, no de Libras, já caiu sim e caiu várias vezes. Então, para cair no PPL e cair no Enem normal, digamos assim, é um pulo, né? Então, eu aposto muito que uma hora ou outra, talvez esse ano já, caia alguma questão de energia de ligação, tá? Então é importante você lembrar aí como é que a gente resolve essas questões de entalpia de ligação, certo? Tá? Na tarefinha, na fichinha auxiliar, tem mais questões para você resolver disso, tá certo? Dá uma revisada. Bom, e na apostila, tá certo, da gente, você também vai ter, apostila de revisão, né? Você também vai ter aí questões para você treinar. Então, como eu prometido, né? Toda semana, né, de revisão, vou colocar aqui as questões sugeridas do assunto. Então, da apostila da gente, galera, você tem aí essas questões que eu coloquei, que tá aí no quadro para vocês, tá certo? Né? Desde o começo até o final da apostila, que são questões que envolvem essa parte de termoquímica, tá certo? Termoquímica. Qualquer parte termoquímica. Cálculo de ΔH, estequiometria, energia de ligação, de formação. Você vai perceber que vai ter uma outra aqui que foi uma questãozinha de solução, digamos assim, de estequiometria, que passou batido das outras semanas. Aí eu coloquei aqui já para você ir completando. E é até bom que você também vai revisando mais. Tá certo, galera? Então, tá aí como sugestão. Como eu falei, sugestão. Certo? Isso aí que é o mínimo que você deve fazer na semana, certo? Para revisar a termoquímica. Se você quiser ir fazendo já de rodo aí as questões, pode ir fazendo. No final tem um gabarito, né? Pode ir fazendo tranquilamente. Tá certo, galera? Beleza? Então, é isso, turma. Mais uma semaninha de revisão da gente, tá certo? A partir de agora, ficarão um pouco mais intensas as semanas de revisões, tá certo? Toda semana a gente vai fazer uma revisãozinha legal, tá bom? Vai ter um momento ou outro que a gente vai ver um conteúdozinho, um que tá faltando, sabe? Uma besteirinha, né? Mas na pegada de revisão também, tá, galera? Então, é isso. Bom estudo para vocês, turma, tá certo? Bom descanso também, descansa um pouquinho, estudem também. E vamos embora, tá acabando já. Daqui a pouquinho é a nossa prova, tá certo? Graças a Deus, né? E aí a gente encerra essa nossa jornada, tá bom, galera? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, turma.